Você já ouviu falar de Alan Turing? Talvez não. Mas se você usa um computador, ou se está assistindo isso agora no YouTube, você deveria agradecer a ele. Sem Turing, a Segunda Guerra Mundial poderia ter durado mais alguns anos. Milhões a mais poderiam ter morrido. E talvez, inteligência artificial ainda fosse só ficção científica. Mas apesar disso tudo, o próprio país dele o destruiu. Por quê? Por ser gay. Essa é a história do homem que inventou o futuro e foi condenado por existir. Alan Turing nasceu em 1912, na Inglaterra. Desde pequeno era diferente. Enquanto os colegas jogavam bola, ele resolvia quebra-cabeças complexos e criava códigos secretos. Mas ninguém imaginava o tamanho da mente que ele tinha. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Turing foi chamado para um projeto secreto. Local: Bletchley Park, o Centro de Inteligência Britânico. Missão: decifrar o código da máquina Enigma, usada pelos nazistas para esconder mensagens. O código era considerado impossível de quebrar, mas Turing não pensava como os outros. Ele criou uma máquina eletromecânica, uma espécie de ancestral do computador, que testava combinações de forma automática, e funcionou. O código foi quebrado, as mensagens secretas dos nazistas foram interceptadas e os aliados começaram a vencer. Estima-se que o trabalho de Turing tenha encurtado a guerra em pelo menos 2 anos. Mas quase ninguém soube disso na época. Era tudo confidencial. Ele salvou milhões e voltou ao anonimato. Depois da guerra, Turing não parou. Ele começou a explorar uma ideia ousada. E se as máquinas pudessem pensar? Em 1950, publicou um artigo chamado Computing Machinery and Intelligence. E nele escreveu a pergunta que mudaria tudo. As máquinas podem pensar? Para responder, ele criou um experimento. O teste de Turing. Funciona assim. Uma pessoa conversa, por escrito, com 2 entidades. Uma humana e uma máquina, sem saber quem é quem. Se ela não conseguir identificar qual das 2 é a máquina, então o sistema passou no teste. Ele demonstrou inteligência. Curiosamente, foi apenas em 2014 que um programa de computador conseguiu, pela primeira vez, enganar os avaliadores e passar no teste de Turing, mais de 60 anos depois da proposta original. Esse conceito é usado até hoje como base na avaliação de inteligência artificial. Muito antes de termos chats GPTs, Alexas ou assistentes no celular, Turing já imaginava esse futuro. Mas enquanto mudava o mundo com ideias brilhantes, Turing carregava um segredo. Ele era gay, e na Inglaterra dos anos 50, isso era crime, literalmente. Em 1952, foi denunciado à polícia. Foi julgado, condenado por indecência grave. A pena: ou ia para a prisão ou aceitava um tratamento químico para curar a homossexualidade. Turing escolheu o segundo. Foi submetido a um processo cruel de castração química com hormônios femininos. Perdeu o emprego. Foi excluído dos projetos científicos. Abandonado pelo governo que ele tinha ajudado a salvar. 2 anos depois, em 1954, Alan Turing foi encontrado morto. Ao lado do corpo, uma maçã parcialmente comida. A versão oficial: suicídio. Ele tinha só 41 anos. Décadas se passaram. Foi só em 2009 que o governo britânico fez um pedido formal de desculpas. E só em 2013, quase 60 anos depois da morte, a rainha concedeu o perdão oficial. Hoje, Turing é reconhecido como um dos pais da computação. A medalha mais importante em ciência da computação leva o nome dele, Turing Award, o equivalente ao Nobel da Tecnologia. Mas o dano já tinha sido feito. A pergunta que ele fez ainda ecoa. As máquinas podem pensar? E graças a Turing, hoje estamos mais perto de descobrir a resposta. Ele não viveu para ver, mas o futuro que ele imaginou chegou. Se você achou essa história interessante, considere se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios. Aqui vamos explorar as origens, os avanços e os bastidores da inteligência artificial, com histórias reais, surpreendentes e muitas vezes esquecidas ou mal contadas. Não se trata apenas de pessoas, trata-se das ideias, descobertas e decisões que moldaram o mundo digital em que vivemos.
Porque entender o passado da tecnologia é a melhor forma de preparar o futuro.